Depois de sair do carro com um guarda-chuva por causa do sol, primeiro, ele passou vergonha, com Douma usando um megafone dizendo que estava torcendo pro Izuku, enquanto todo mundo ouvia. E mesmo quando ele estava dentro da UA, ainda dava para ouvir o megafone do Douma. E depois de adentrar a UA e finalmente se distanciar do barulho do megafone, ele voltou com sua confiança e dignidade. E para começar o seu dia bom, a primeira pessoa que ele encontra é Bakugou, que tinha passado rapidamente por ele. "Oi Katsuki!" gritou Izuku para o Bakugou que estava perto de entrar no prédio da UA. Bakugou olha para trás estranhando. "Eu te conheço por acaso?" falou Bakugou do jeitinho que só ele sabe. Izuku estranhou, mas depois percebeu que ele estava bem diferente de antes. Talvez seja o abdômen trincado, todas as tatuagens em seu corpo, sua pele pálida e etc. "Sou o Izuku, lembra? A gente estudava junto." "Fala Izuku." "Deku? Esse seu cabelo realmente parece o dele." Junto com essa voz irritante. "Mas me responda uma coisa. Está indo para uma festa fantasia? Pois eu quero muito saber, o que caralho está fazendo se vestindo assim?" perguntou Bakugou já no modo puto dele. "Eu despertei minha individualidade." Fala Izuku calmo. E o Bakugou ri um pouco disso. "Você é muito sonhador Izuku, até não sabe quando é realidade ou não. Mas, eu te garanto que isso é a realidade. E a realidade Deku, é que você não tem a porra de uma individualidade. Mas, se você não estiver paranoico, eu vou poder ver com meus próprios olhos no teste." E, depois de falar isso, o homem-bomba só vai pra dentro do colégio. Izuku não ligou muito para os insultos. Afinal ele iria arrebentar o Katsuki nesse exame. Mesmo ele não sabendo exatamente o que seria. Então ele começa a andar até o colégio. Mas ele tropeça no próprio pé e começa a cair. O maior problema era que seu guarda-chuva estava a sair da sua mão. Jutsushi Tenkai até ele perceber que estava levitando. "Não podia deixar você passando vergonha no primeiro dia, né?" fala uma garota que provavelmente foi a salvadora do Izuku. Izuku se ajeita e ajeita seu guarda-chuva. Obrigado. Meu nome é Izuku, é um prazer te conhecer", fala Izuku timidamente. "O meu é Uraraka. E é um prazer te conhecer", fala Uraraka se aproximando de Izuku que começa a ficar vermelho de vergonha. "Eu falei com uma garota", fala Izuku. Nem percebendo que a garota foi embora de tão fora da realidade que ele estava. E depois de um tempo ele acorda desse sonho, indo para onde explicaria o teste. E chegando lá, ele se senta em uma das cadeiras. Já desarmando seu guarda-chuva, é claro. Para a sorte dele, ele se senta ao lado de Bakugou. Então Presente Mic aparece no centro daquela sala. "Ei. Eu serei quem explicará as regras. Então quem quiser ouvir diga ia." Silêncio em toda a sala. Que público difícil, hein? "Enfim, irei contar como funciona", Presente Mic fala. Começando a explicar como funcionará o exame. Primeiro, disse que as pessoas que se conhecem não poderão ficar juntas no teste, já que poderiam fazer time. O que deixou Bakugou bem puto e Izuku frustrado mesmo não parecendo. Também explicou que ter robôs de 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos. E quanto mais robô destruídos mais pontos teria. Um momento por favor. O teste dizia que teria 4 robôs. E você só disse 3. Se isso for um erro por parte da UA, vocês deveriam sentir vergonha. Um aluno se levantaria e começaria a falar isso de uma forma meio robótica e formal. E você das tatuagens? Fica murmurando coisas enquanto o professor fica falando, isso desconcentra os alunos ao seu redor. Fala o mesmo menino. Cara, eu só murmurei um pouco. Além do mais, você ficou falando tanta merda, que nem deixou o professor terminar a explicação dele sobre os ponteiros, ou seja, não deixou ele falar sobre o quarto. Então cale a porra da boca antes de vir falar merda. Fala Izuku. Em um tom meio bravo. Deixou até o homem-bomba do lado dele meio feliz. Dê de desculpa, fala o cara que se senta de volta. Olha, isso daí foi bem legal, cara tatuado.
Enfim, o quarto ponto é o ponteiro 0, e como o próprio nome diz, ele não dá nenhum ponto, então ignore ele, fala Mick. Antes de chegar perto de onde seria o verdadeiro exame, um professor tinha chamado Izuku. Eu soube que sua Kirk é tipo algo a ver com um vampiro, então a gente vai deixar a arena fechada para o sol não te afetar, e não se preocupe, a gente vai deixar uma tecnologia de alta para fingir que está de dia. O professor que tinha cara de morto, que era Eraserhead, fala. Izuku agradece, pois se não fosse isso ele teria que andar com um guarda-chuva no meio da arena, o que deixaria bem mais difícil. Depois de um tempo, eles estavam na frente de onde começaria o exame. Ele viu a Uraraka, e ele iria cumprimentar ela, até que o cara que tinha atrapalhado a aula foi até ele. Me desculpe pelo que fiz lá, foi muito idiota da minha parte. Você poderia me desculpar por aquilo? Fala o cara. Ok. Até então, antes de Izuku terminar de falar, o cara interrompe ele. Bom, antes de ir, meu nome é, o aviso de Mika aparece e interrompe ele. Pessoal, para-se suas marcas. Preparem. Todos vão para seus lugares e esperam a contagem. Comecem. E logo quando ele fala isso, Izuku já começa a sair correndo atrás dos robôs. Não existe contagem na vida real. Vão. Todos os alunos começam a ir atrás dos robôs. O robô de 1 ponto iria atrás de Izuku, que só precisou pular um pouco mais alto e meter um chute na cabeça dele para destruir. E um robô de 2 pontos apareceria já atacando Izuku. O robô tenta atacar Izuku com suas pernas, mas Izuku segura a perna e o levanta, logo em seguida o joga na parede, o destruindo-no na mesma hora. Um míssil aparece, que vai em direção ao Izuku, que facilmente desvia para o lado, que faz o míssil acertar a parede. E ele avista quem disparou um míssil, o de 3 pontos. E mais mísseis são jogados contra Izuku, que pega destroços do chão e fica jogando nos mísseis, os destruindo e rapidamente chega no de 3 pontos. E Izuku, sem perder tempo, começa uma barragem de socos no robô que deixa imensamente amassado, destruindo e ganha mais ponto. Nem precisei usar meu Kekijutsu nesses robôs. Esperava algo a mais, fala Izuku, que começa a ir atrás de mais robôs. Enquanto isso, em outra sala, estava a maioria dos professores. Os alunos parecem ser bem prometedores esse ano diz um rato, que era o diretor Nezu. Não posso mentir, parecem ser fortes. Mas não tenho certeza se é o suficiente, fala um homem que parecia estar morto. Era Eraserhead ou Aizawa. Entendi. Então vamos testar eles agora, diz Nezu, que aperta um botão no meio da mesa. Voltando para exame. Izuku já tinha conseguido 100 pontos. E ainda estava a tempo, então ele estava indo para o local de descanso, já que estava garantido. Até que do nada, o chão começa a tremer por inteiro. E do chão sai um robô gigantesco. Então esse é o ponteiro 0. Não preciso destruir ele. Só vou embora. Quando ele estava prestes a ir, ele ouve uma voz pedindo ajuda. Alguém me ajuda. Ele reconhece essa voz. Era Uraraka. Ele olha para trás, e vê ele no meio de destroços e vê os alunos indo para a direção contrária dela. Parece que terei de destruir ele de qualquer maneira, diz Izuku, que usa sua super velocidade para ir até Uraraka, que tira os destroços de cima dela. E carregando estilo noiva, leva ela para longe dali. Depois de deixar ela em um local seguro, ele olha para o ponteiro 0 e começa a se aproximar dele, mesmo que todos os alunos ali estivessem dizendo que seria suicídio. Jutsushiki Tenkai. Akai Satsu, Manizen Yanaji. Falando isso, ele pula tão forte do chão que racha o chão e não para menos, já que o pulo fica mais alto que o próprio robô. Então o punho de Izuku fica um pouco azul e o Izuku começa a cair em cima do robô, e assim sendo seu golpe tão forte que ele começa a atravessar o robô. Como se fosse uma lança perfurando um humano pela cabeça. E o robô começa a brilhar de azul, e depois de atravessar o corpo inteiro do robô ele sai por baixo do robô, e quando aterrissa no chão ele ainda racha o chão.
E depois de alguns segundos, onde o robô brilhava em azul começava a explodir, começando uma reação inteira de explosões, até chegar na final onde explode por inteiro o robô, fazendo uma grande cortina de fumaça e destruição ao redor. Todo mundo ficava olhando a fumaça para ver se Izuku estava bem, afinal ele estava bem debaixo do robô. Mas no meio da fumaça que estava a dissipar, olhos começam a aparecer. E depois quando a fumaça sair mais um pouquinho, dava para ver que Izuku estava intacto. Os alunos começam a bater palmas. O tempo acabou. Anuncia Mick. E alguns alunos ficaram de queixo caído já que ficaram olhando Izuku destruir o ponteiro zero. Izuku viu a Recovery Gola ajudando a Uraraka, então para não atrapalhar ele só decidiu ir embora e esperar em casa uma notícia sobre o exame. E por ter conseguido os pontos suficientes, Izuku não estava preocupado, sua mãe tinha feito um monte de comida para ele que o próprio Izuku gostava. Mas como ela não sabia que ele era caníbal, ele teve que fingir que comeu tudo. E de imediato, ele percebeu que Doma não estava lá. Inko tinha dito que ele foi resolver algo. Por provavelmente ser algo a ver com Muzan, ele decidiu não ir atrás dele, e além do mais, ele queria que Doma tivesse ido embora. E depois de um tempo chega a carta da Ua, e parecia que a mãe do Midoriya estava mais nervosa que o próprio Midoriya. E da carta aparece, ninguém mais e ninguém menos que, Plus Ultra. Olá jovem Midoriya. Você foi incrível no exame. Conseguiu mais do que suficiente para passar. Mas não é só isso. Quando você ajudou a jovem Uraraka, você recebeu pontos de salvamento. E claro por ter tanto ponto assim. Você está na UA. Bem-vindo à sua escola de heróis garoto. Fala o Almigt. Izuku ficou um pouco surpreso de ser o Almigt, mas também não esboçou muita reação. Mas quando sua mãe ouviu que ele entrou na UA, ela começou a comemorar e cantar sem parar de alegria. E para não deixar sua mãe passando vergonha sozinha, Izuku cantou e dançou junto com ela. No meio dos prédios da cidade estava um cara alto e bombado que tinha fogo saindo pelo seu corpo. E do lado dele estava alguém com cabelo branco e vermelho e com uma marca no rosto. Todoroki, devemos avisar aqueles últimos Hashiras restantes que, talvez Muzan ainda esteja vivo. Izuku estava fora de casa, entrando pela janela do quarto dele. Você provavelmente está pensando, qual o motivo dele para não entrar pela porta da frente. Izuku quando se transformou em demônio, não necessitava de dormir. Mas, ele contou para sua mãe que dormia. O motivo? Isso ajudava ele a matar a fome. De noite era quando todo ladrão ataca. E para o azar dos criminosos, era a hora perfeita de Izuku se alimentar. Então, ele passava a noite inteira se alimentando de ladrões. O motivo dele ter mentido para sua mãe é que ela poderia perguntar o que ele fez para passar o tempo ou até entrar no quarto dele. Ela fazia isso quando ele não conseguia dormir, ambos ficavam brincando, estudando e outras coisas. E se ela visse ele sumido no quarto, iria dar algum problema. Depois de ter entrado, ainda faltava algumas horas para o amanhecer. Ele logo fecha a janela usando todo tipo de coisa para tampar a luz do sol, e deitou-se na cama. Ele teria que esperar para dar no máximo 8, que era a hora em que ele acordava. Então ele pegou o celular e começou a jogar, afinal, ainda tinha muito tempo. Oh Lord Muzan. Infelizmente não tenho boas notícias, algum pobre Oni morreu alguns dias atrás falava do Uma. Que estava em um lugar muito estranho. Esse Oni conseguiu morrer para o sol? Patético, conseguiu falhar onde não era possível. Uma vergonha. Pelo menos ele conseguiu esconder que era um Oni. Falava Muzan. Apertando a mão de raiva, enquanto veias apareciam pelo seu corpo, por causa da raiva e da força aplicada em sua mão. Oh Lord, sinto que ele não morreu de burrice para o sol, ouvi rumores que foi intencionalmente empurrado para o sol. Mas, ele não contou para ninguém. Além do mais, 2 homens nossos morreram 2 dias antes, e estava de noite. Isso pode fazer ter uma chance de existir aqueles caçadores e as espadas Nichiren que o senhor tanto odeia. Falava Douma, com um sorriso no rosto, mas sua aura em volta parecia que ele ia matar alguém. Impossível, todos deveriam estar mortos por velhice.
E as espadas foram destruídas por nós, as restantes foram escondidas pelo tempo ou achadas estando em museus sem ninguém poder tocar. Além do mais, os sucessores dos Ashiras abandonaram essa vida por acharem que eu estava morto, mas veias apareciam pelo corpo de Muzan. Então o que faremos? Diz Douma, enquanto se abanava usando o próprio leque. Procure saber quem que matou esse Oni. Diga para todos os Onis fazerem isso, não posso me precipitar igual fiz com aquele caçador com brincos de Anafuda. Muzan se lembra do caçador, que tinha eliminado seu Oni inferior favorito, e ter matado o Oni inferior mais forte. Ruienmo. Como desejar. Nakimi. Faz tanto tempo. Como está? Espero que tenha se alimentado bem esses dias, fala Douma. Se distanciando de Muzan, que já tinha sumido quando Douma piscou os olhos. E iria falar com Nakimi. Izuku já tinha saído de casa usando sua sobrinha. E ele estranhou que Douma não apareceu. Não que isso o incomodasse muito, já que Douma era irritante. Antes de adentrar a UA, ele viu que nos arredores da UA, que tinha alguns cilindros de gases. Eles não tinham cheiro e não dava para ver algo saindo deles. Mas estava ligado já que estava com o botão ONU verde. E ele viu um guarda da UA chegar perto dele. Você é o garoto com a individualidade de vampirismo, não é? Fala o guarda. Sou sim. Fiz algo errado? Pergunta Izuku. Não, apenas vim te avisar que não precisa usar essa sombrinha ou coisa do tipo para se proteger do sol. A UA, por saber que sua individualidade é vampirismo, teve que fazer algo para te ajudar, fala o guarda. Depois, ele começou a falar como funciona esse negócio de gás. Mas, como Izuku não tinha muito tempo, ele só agradeceu e entrou. E entrando na UA, ele acha a sua sala, a 1A. E a primeira coisa que ele percebe é um portão gigantesco. Provavelmente para pessoas com individualidades de aumentar tamanho. E chegando lá, ele encontra seu amigo, Katsuki. Junto com o cara que interrompeu a explicação do herói presente Mick sobre os robôs. Os dois estavam conversando. Por favor, tire os pés da mesa. Isso é totalmente desrespeitoso, disse o cara estranho. E por acaso você acha que manda em mim? Fala o homem-bomba. Ele estava com os pés em cima da mesa, que provavelmente foi um motivo da discussão. Como eu disse anteriormente, isso é desrespeitoso com a escola. Então se sente direito, por favor. Falava o cara. De que escola você é, hein? Perguntou Katsuki. Sou Tenya, líder da academia privada Sonei. Falava ele de um jeito meio robótico. Ou então você é da elite? Vou amar esmagar você. Maléfico no rosto. Falou Katsuki com um sorriso. Você realmente é um herói? Perguntou de um jeito espantado pela atitude de Katsuki. Izuku só ia deixar isso de lado e ir para alguma cadeira. Só que o robô percebe Izuku e vai correndo até ele. Olá. Eu vim me desculpar profundamente pelo que eu fiz no exame. A forma em que eu agi não foi correta. Então me perdoe. Fala Tenya. Ah, tudo bem, não liguei muito. E a propósito, nome é Izuku Midoriya, é um prazer te meu conhecer, fala Izuku enquanto estendia a mão. Meu nome é Tenya Lida. E o prazer é todo meu. Afinal você foi quem destruiu o ponteiro zero. Fala Tenya. E depois que ele disse que Izuku destruiu o ponteiro zero, toda a sala foi até ele. O Katsuki não tinha ouvido, ele estava sentado longe. Você foi o cara que destruiu o ponteiro zero. Falou uma menina rosa que parecia uma alienígena. Isso foi tão macho. Falou um cara com cabelo vermelho e dentes de tubarão. Isso é legal demais, cara. E esse tinha um cabelo amarelo com uma mancha preta que parecia um raio. Izuku. Então foi você que destruiu o ponteiro zero e me salvou. Eu estava tonta e não tinha notado, e quem tinha falado isso era Uraraka. Durante a fala, ela ficava dando socos no ar, fingindo ser Izuku lutando contra o robô. De quiserem brincar de serem amigos, é melhor ir para outro lugar. Este é o curso de heróis. O cara que tinha falado isso estava perto da porta dentro de um saco de dormir. E alguns alunos ficaram meio assustados com essa visão. Izuku reconheceu aquele professor. Era Eraserad.
Só precisou de 8 segundos para ficarem quietos. E isso é bom, pois o tempo vale dinheiro. Vocês crianças não têm discernimento próprio. Eu sou a Aizawa Shota, serei o professor de vocês. É um prazer em conhecer vocês. A maioria da turma ficou meio assustada de que ele seria o professor. Eu sei que isso é repentino, mas, vistam essas roupas e vão para o campo, diz Aizawa, enquanto bota na mesa as roupas da escola. Depois de um tempo, todos os alunos estavam no campo devidamente vestidos. Aizawa parecia que estava dormindo em pé. Ele só abriu um pouco os olhos quando os alunos começaram a conversar entre si. Para ele estava uma barulheira do inferno. A aula de hoje será um teste de individualidade. Então é melhor se prepararem. Fala Aizawa. E alguns alunos ficaram confusos com algo. E a cerimônia de entrada? E as orientações? Perguntou Uraraka. Se vocês querem ser heróis, não precisarão dessa proeza. Aula é uma escola que quebra os padrões. É assim que os professores dão aula, fala Aizawa. Sobre o teste, vocês faziam isso desde o fundamental, não é? Testes físicos onde vocês não usavam suas individualidades. O país ainda usa métodos de quando os alunos não tinham individualidades, o que não é sensato, explica Aizawa, mostrando um celular que tinha algumas informações na tela. Você ficou em primeiro lugar no seu último exame prático, não é, Bakugo? No fundamental, qual foi o seu melhor resultado no arremesso de bola? Fala Aizawa chamando a atenção de Bakugo. 67 metros, fala o homem-bomba. Agora faça isso usando sua individualidade. Você pode usar a sua individualidade como quiser, só fique dentro do círculo. Pode começar, use tudo de si, fala Aizawa, levando ele até um círculo no campo. Depois Aizawa se afasta de Bakugo. Pois bem, morra. Depois de achar uma boa posição para arremessar a bola, ele joga ela com tudo até o céu usando sua explosão e gritando. O pessoal ficou assustado com ele falando isso para a bola. Menos Izuku, já que ele estava à espera disso. Essa é a melhor forma de se potencializar um herói, fala Aizawa, mostrando no seu celular o placar 705 metros. Sério? 705 metros? Fala o cara com cabelo que parece um trovão. Isso parece divertido. Fala a menina rosa. Aizawa fica com uma cara séria quando ouve isso. Parece divertido. Vocês têm 3 anos para se tornarem heróis. Será que terão o mesmo pensamento o tempo todo? Perfeito. Quem ficar em último nos 8 testes, será considerado sem potencial e a punição será a expulsão, fala Aizawa, com um sorriso no rosto. A maioria dos alunos ficaram chocados. Izuku não ficou. Pois ele tinha certeza que pelo menos ficaria em terceiro. Sejam bem-vindos ao UA. Fala Aizawa, tirando o cabelo do rosto. Ele parecia um psicopata fazendo isso. Mas logo no primeiro dia de aula. Isso não é justo. Fala Uraraka, com um certo medo de ser a última. O mundo está repleto de vilões imprevisíveis, deixando a população em desvantagem. O mundo é injusto. Os únicos que podem reverter isso são os heróis. Depois disso Aizawa começa a dar uma lição de moral gigantesca terminando com: vão mais além. Plus Ultra. Saiam da média e enfrentem que puder. Todos os alunos começaram a se aquecer. Izuku apenas esperava a prova. Primeira forma. 50 metros rasos. Lida facilmente parecia que ia ganhar essa. Mas Izuku simplesmente ficou em uma posição de corrida, e quando começou a correr, ele rachou o chão e chegou no final da corrida em 1,08 segundos. Deixando todos paralisados e um homem-bomba em choque. Segunda prova. Força de preensão. Nessa prova, Izuku simplesmente esmagou a pobre máquina, e claro, ganhando aquela prova. Terceira prova. Salto em comprimento. Igual na primeira prova. Izuku preparou o seu pulo igual ele fez para saltar e atacar o ponteiro 0. Só que dessa vez, sem a parte de esmagar alguém. E pula destruindo o chão e ultrapassando todos os outros. Quarta prova. Saltos laterais. Todos acharam que um tal de Mineta ia ganhar essa. Mas Izuku juntou sua super velocidade e super força facilmente ganhou. Quinta prova.
Arremesso de bola. Nessa prova, Uraraka tinha ganhado o infinito, deixando todo mundo espantado, até mesmo Izuku, já que ele não imaginava que ela era tão forte assim. Izuku pegou a bola e foi pro círculo. Mas antes de jogar, Izuku, sinto que você não está usando tudo que você tem. Claro, você está indo bem, mas ainda quero ver seu Plus Ultra, falava Aizawa. Sinceramente, Aizawa, não vejo necessidade disso. Eu entendo seu ponto, mas não enfrentarei um inimigo que eu precise usar meu Plus Ultra. Afinal, eu sou o mais forte e superior a todos. Mas irei usar algo que chegue perto do meu Plus Ultra, fala Izuku. E as falas dele deixaram alguns orgulhos alunos abalados. Ele entrou em uma posição para poder jogar a bola. Sintam o poder do meu Kekijutsu, fala Izuku, enquanto ele próprio começa a ficar azul. E jogou a bola. E quando ele jogou, uma onda de choque foi junto, fazendo a bola ser jogada mais longe. E não foi só a bola que foi longe, como também os alunos. O professor se afastou um pouco pela surpresa, mas conseguiu não ser jogado e manter a posição. E o chão ao redor de Izuku estava destruído pela tamanha força. Depois de todos conseguirem se recompor e quando pararam de ficar paralisados, eles aplaudiram Izuku, tirando Katsuki, um cara com cabelo branco e vermelho. Izuku tinha jogado a bola por 906 metros. E então, professor, o que achou de 1% do meu Plus Ultra? Falou Izuku, num tom irônico. Esse garoto, falou Aizawa com um sorriso no rosto. Deku, seu maldito. Você mentiu pra mim, seu desgraçado. Quem tinha dito isso foi Katsuki, que estava indo com tudo até Izuku. Aizawa jogou suas fitas contra Bakugo. Mas antes delas segurarem, Bakugo solta uma explosão que acerta Izuku, e quase todos ficam meio assustados com isso, já que era uma explosão forte. Apenas Aizawa não parecia assustado. E no meio da fumaça da explosão, estava Izuku. Ele nem tinha se defendido ou coisa do tipo. Ele já sabia que aquilo não iria machucar. Deveria ter me explodido mais forte, fala Izuku, provocando Bakugo. Mas Aizawa já tinha segurado ele para não atacar novamente. Parem de se matar os dois. E não me façam usar minha individualidade novamente, isso deixa meus olhos secos. Agora venha o próximo logo, fala Aizawa. Ele já tinha voltado Bakugo. Izuku começa a caminhar até Katsuki. Adeus, amigo, fala Izuku, que começa a ir até os alunos que estavam chamando ele. Depois de um tempo, ainda teve alguns testes físicos normais. Izuku facilmente superou todos. E na hora dos resultados, Izuku ficou em primeiro, é claro. O último foi um Mineta. Não. Como conseguirei o meu harém? Gritava Mineta. As meninas ficaram enojadas e os homens envergonhados. E a propósito, estava brincando sobre quem ficar em último seria expulso. Isso daí era só para extrair o poder máximo de vocês, falava Aizawa, com um sorriso no rosto. Quase todos ficaram preto e branco de espantados. Tava na cara que era mentira, né, gente? Falava uma estudante. Vai pensando nisso. Ele pôde fazer isso por qualquer motivo. Tanto que ele expulsou uma turma inteira ano passado, fala Izuku, fazendo a menina engolir seco. Aizawa dispensou os alunos e todos começaram a ir para casa. Izuku estava indo embora, já tinha pegado seu guarda-chuva e tudo, quando sentiu uma mão tocar em seu ombro. Olá, Lida, fala Izuku. Olá, Izuku. Eu não imaginaria que a melhor de todas as escolas do Japão iria incentivar seus alunos na base da mentira, fala Lida. Bom, achando isso bom ou ruim? Que isso fez efeito, fez, fala Izuku. Esperem por mim, fala uma voz que Izuku reconhece, sendo Uraraka ou Uraraka. Izuku cumprimenta ela. Espera aí. Você é a mulher do infinito, fala Lida, se lembrando do teste da bola. Eu sou Uraraka ou Shako. Você deve ser Lida Tenya-kun. E você é o Midori Deku-kun, não é? Fala Uraraka com um sorriso inocente no rosto. Deku? Questiona Izuku. HM? Mas seu nome não é esse? Eu ouvi do Bakugo que seu nome era esse.
Fala Uraraka, um pouco confusa. Não. Meu nome na verdade é Izuku. Mas ele inventou esse nome para me zoar. Explica Izuku. Um insulto. Me desculpa então. Mas Deku me lembra algo como você consegue. Eu gostei. Fala Uraraka, com um sorriso no rosto. Meu nome é Deku. Grita Izuku. No resto da viagem eles ficam conversando tranquilamente. Algumas semanas antes, respiração das chamas, primeira forma. Só daria para ouvir algum som de espada naquele beco. Continua.